como é que funciona essa técnica na prática, o Memory Palace. Também tem na série do Sherlock Holmes, ele também tem uma cena onde ele utiliza essa técnica. Como que as pessoas aprendiam idiomas? Vamos imaginar na época que não tinha livros, né? Então, como que a gente ia estudar gramática? Uma das técnicas principais, assim, que é usada até hoje, sobretudo por campeões de memória mundiais. Eu gravei as bandeiras, cara, eu não fiz esforço para gravar as bandeiras, mas eu gravei todas elas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Moon Lab. Estou com o meu co-host, André Reis. Eu sou Eric Salieri e estou aqui com o André toda segunda-feira para fazer ciência da linguagem, para a gente trazer a ciência, a teoria e a parte prática, a própria experiência da vida, para falar sobre aprendizagem de idiomas, esse destino, essa jornada de tanto sofrimento que é, mas a gente tenta trazer aqui de uma forma mais acessível para vocês. E o episódio de hoje a gente vai discutir as diferenças entre os métodos antigos, ancestrais, que utilizavam para aprender idiomas, em contraste com os métodos modernos e o quanto que a gente tem muito para aprender com esses povos ancestrais. No episódio passado a gente falou, assim, não tem ordem os episódios, tá, pessoal? Aqui no Moonlab você pode assistir qualquer um, mas no episódio passado a gente falou muito sobre a relação emocional, sobre a questão do estresse, entre diversos outros fatores. E aqui no Moonlab toda segunda-feira estamos compartilhando essas dicas e explicando como o nosso cérebro aprende idiomas. E já de cara, assim, eu vou fazer a little rant session aqui, e rant seria basicamente reclamar dos métodos tradicionais, que a ideia, assim, é quando a gente pensa, e eu acho que esse é um dos maiores contrastes, assim, entre os métodos antigos e os modernos, que é uma necessidade que a gente tinha antes de sobrevivência e de comunicação. Enquanto hoje em dia há uma mudança de perspectiva muito grande, onde as pessoas querem aprender idiomas e se relacionam com os idiomas de uma maneira mais fria, como se fosse um objeto a ser conquistado, algo a pura e simplesmente colocar no currículo e obter vantagens, até mesmo quando essas vantagens são meio abstratas. Então perceba, hoje em dia eu posso chegar para o André e falar assim, cara, se você aprender russo, vai ser muito bom para sua carreira. Então ele parte do princípio que aprender russo vai ser bom por conta da carreira, só que trabalho que é esse? Que oportunidades que são essas? Que oportunidades que são essas que não poderiam ser obtidas em outros idiomas, em outros países, em outros lugares? Quando a gente olha para o passado, e aqui esse é um exercício muito interessante, que vamos pensar assim, né? Como que as pessoas aprendiam idiomas? Antes da gente chegar nas técnicas em si, vamos imaginar na época que não tinha livros, né? Então, como que a gente ia estudar gramática? Como que a gente ia estudar, adquirir vocabulário? Como que a gente ia entender as nuances de um idioma? Não era possível, porque a gente não tinha um registro gráfico daquela linguagem. A única forma de obter isso era indo lá e tendo aquela experiência de vida. E aí, olha só que interessante. Vamos imaginar aqui os primeiros escritos, os primeiros livros de gramática ou de ensino do idioma. Se eu sou essa pessoa e vou lá no país com o intuito de ensinar o meu povo um idioma, qual seria o raciocínio lógico? E só disso aqui a gente já consegue traçar muita coisa que vocês vão ver. Se o meu objetivo é trazer um conhecimento para o meu povo, e eu tenho que cruzar oceanos, etc, etc, para até chegar lá naquele país, adquirir o conhecimento, o que eu vou começar a perceber? As pessoas, quando elas estão na feira ali, comprando frutas, fazendo escambo, não sei o que, elas estão usando essas palavras. Então deixa eu começar a selecionar essas palavras. Eu vou me imaginar aqui que já está começando a surgir a escrita, né? Então vou começar a armazenar essas palavras aqui, vou começar a anotar, palavras aqui que estão usando na feira. Quando eles foram lá na praça, lá na corte, palavras que estão usando na corte. Palavras quando estão indo pegar navegações. Palavras que estão indo pegar nas navegações. Porque na mente daquela pessoa, quando ele pega esse acervo de palavras e conhecimento e trago para o meu povo, é como se eu tivesse um retrato daquela realidade, daquela comunidade, daquele povo. E agora eu pergunto, não é muito similar com a forma que a gente tem hoje? Quando vocês forem se matricular num curso, quando vocês forem acessar uma escola, entrar num curso ou algo do gênero, a gente não tem exatamente a mesma coisa? Situações de aeroporto, situações de restaurante, situações de mercado, etc, etc. Tá tudo armazenado em caixinhas. Mas aquela pessoa que foi lá aprender, ela não aprendeu dessa forma. Então a gente tem um contraste muito grande e só nisso já dá para dizer muita, muita, muita coisa. Então, André, como é que você acha que a gente começa a falar desses contrastes, assim, diferenças que a gente tem de abordagens ancestrais para abordagens mais modernas? Bom, eu vou para um lugar que não é tão ancestral assim, né? Que foi, bom, a formação das línguas crioulas, por exemplo, no Caribe e algumas lá para Oceania, né? Quando os mercadores chegam, os navios mercantes chegavam nas ilhas e tinha tipo uma população lá falando uma língua completamente alienígena com a deles, como que eles faziam para se comunicar? Então eles tinham era criado através de um processo, se eu não me engano é Pidgin, Pidgin, e aí o Pidgin ele se evoluía para um crioulo e um patuá, se bem que essa parte do patuá ela é um pouco mais debatida na comunidade linguística, né? Não é tão bem aceita, mas é o motivo da gente ver, por exemplo, línguas que, como por exemplo o crioulo,
crioulo haitiano. Gente, crioulo aqui não é um termo pejorativo, é completamente relacionado à linguística, tá? Não tem nada a ver com nada aí que possa parecer. O crioulo haitiano, ele é uma língua que, cara, se você ouve ela, você acha que é francês. A sonoridade é muito parecida com o francês. Por mais que tenha muita similaridade fonética e algumas loan words, né, ou palavras ali que eles pegaram do francês, não é mutuamente inteligível. Então, um francês não sabe o que um haitiano tá falando. Esse contato, né, inicial faz com que, através de gestos, através de mostrar objetos e tudo mais, crie esse pidgin, que é uma língua usada basicamente só para troca e para comunicação, assim, muito superficial, né, muito do momento ali só, e acaba se tornando, né, através de influência continuada, acaba se tornando outra língua. E aí tem essa teoria do patois, que é quando a língua ela já se torna uma língua por si só, uma língua independente, soberana, digamos assim. A gente tem esse exemplo também da influência portuguesa lá para Oceania mesmo, né? Eu ia falar depois do Oceano Índico, quando os portugueses estavam por lá, eles tiveram presença em Macau e no continente chinês, né? Presença em Taiwan também, né? Hoje Taiwan mas o nome daquela ilha, inclusive, é Ilha Formosa, a ilha que fica Taiwan. Você vê, os caras falam mandarim, o nome da ilha é Formosa. Presença também em Timor-Leste, que lá eles falam um português crioulo, né? Crioulo português. Macau também tem um crioulo português, só que, pô, o pessoal lá fala cantonês, né? Então é muito, muito diferente. Devem ter pouquíssimas pessoas que falam lá esse crioulo português. E ainda assim, se você for pegar aí se for pesquisar aí, por exemplo, alguns exemplos de crioulo português, da região de Macau ou da região de Timor-Leste, você vai ver que é um português bem diferente. Talvez o de Timor-Leste seja mais parecido. A escrita pode até ser parecida, mas, cara, se eu ouvir eles falando, você não vai conseguir entender nada. Tem pontos também que, tipo assim, quando a gente tá vendo essas listas de palavras, a gente tá vendo essas situações, existe uma relação direta, pessoal, com a aplicabilidade do idioma na vida real, junto com o que a gente está estudando. Então, perceba, se a pessoa ela tá pensando assim, nossa, eu quero aprender palavras de vocabulário para viagem, mas ela vai viajar daqui 8 meses, perceba que há uma distância muito grande entre a vida real dela naquele momento e a situação onde ela vai realmente utilizar aquele idioma. Isso causa um contraste muito grande, assim, e acaba dificultando o processo de retenção daquelas palavras, porque o cérebro ele não consegue identificar um contexto para ser utilizado. E quando a gente pensa, né, nesses povos ancestrais, eles estavam aprendendo a linguagem por meio da aplicabilidade dela. Existia uma relação direta entre a aquisição daquela linguagem e a sobrevivência daquele povo. E isso envolve diversos fatores. Isso vai para a linguagem de canções, vai para dança, vai para ritos, vai para toda uma cultura. Então, esses povos ancestrais, eles tinham uma relação direta com a linguagem e a cultura. É através da linguagem que a gente é passível de ter uma cultura, porque senão a gente não consegue se organizar em sociedade. E aqui agora vocês se preparem, que eu vou entrar I'm going to yap a lot now. Eu vou falar um monte agora, que é o seguinte: uma das técnicas principais, assim, que é usada até hoje, sobretudo por campeões de memória mundiais. Não sei se vocês sabem, mas existem campeonatos de memória no mundo. E aí tem esse cara chamado Dominique O'Brien, e ele é múltiplo campeão mundial de memória, e todos, assim, é um consenso, na verdade, dentro desses círculos de memória, usar uma técnica ancestral chamada Palácio de Memória, Memory Palace, ou a jornada, ou The Pathway Method. O nome varia, mas em essência é a gente ter uma imagem mental, um caminho mental que a gente consegue atravessar e tá lembrando daquelas informações. Tem também um brasileiro, acho que o nome dele é Alberto Isola, ele é hipnólogo, ele é um monte de coisa. E aí ele ganhou um campeonato da América Latina de memória. Se eu não me engano, ele lembrou todos os itens de um mercado através do código de barras. Então, ele memorizou tudo isso. O que isso seria na prática? Você fala um código de barras lá, 5, fala um número do código de barras, ele fala assim, ok, esse aí é um skinny que tá ali no corredor 4. Aí, cada código de barra que você dava, ele sabia exatamente a localização. Da mesma forma, como, por exemplo, memorizar toda a sequência do pi. E aí, existem pessoas que utilizaram isso para aprender idiomas, sobretudo quem vos fala. Eu tentei utilizar essa técnica também, mas assim, a primeira ressalva que eu digo para vocês é um gasto energético mental enorme. Porque, percebam, como é que funciona essa técnica na prática, o Memory Palace. Também tem na série do Sherlock Holmes, ele também tem uma cena onde ele utiliza essa técnica. E um outro paralelo também, um outro parênteses, já que eu estou falando de Sherlock Holmes, teve uma pesquisa usando taxistas de Londres. Esse é um artigo muito popular, eu não lembro direito em que ano e que foi, mas a premissa era, você não poderia ser um taxista se você não conhecesse toda a cidade de cabeça. Hoje a pessoa fala assim, para eu chegar para tal lugar, como é que eu tenho que ir? Você tem que fazer tal, fazer todo o caminho mental.
essa região, no nosso cérebro, o que está acontecendo é o seguinte: ele precisa ativar o hipocampo ali para estar acessando essas memórias, mas também o cerebelo, que é a região onde controla nossos sentidos motores e a nossa movimentação no geral. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de retrieval memory, de onde que é tal coisa, e eu tenho que resgatar na minha memória, eu estou engajando essas áreas. Tendo dito isso, só para vocês entenderem, agora eu quero que vocês façam um exercício aí na casa de vocês, queridos ouvintes, que é o seguinte: fechar os olhos enquanto vocês estão escutando aqui a gente no Moonlight. Quero que vocês imaginem o quarto onde vocês dormiam quando eram crianças. É fácil de imaginar, eu imagino. Se vocês se imaginarem lá em cima da cama e olharem para o lado, você consegue dizer, tinha um gaveteiro ali, onde que está a porta, para qual direção, aponta para qual direção está a porta, a porta está para essa direção. Quando você levanta, como que é a maçaneta? Quando você abre, o que que tem? Então, eu estou fazendo um caminho mental. Aí, qual que era a pira dessa galera? É fazer um caminho, e isso tem uma regra, tá? Retórica ad Erenium. É um documento antiguíssimo, é um dos mais antigos que a gente tem a respeito desse tipo de técnica, que fala que existe uma técnica, existe um princípios, né, que a gente não pode colocar mais do que 5 imagens dentro desse caminho que a gente atravessa. A premissa é que eu crie um caminho mental com memórias que são facilmente acessíveis, facilmente acessadas, através da minha experiência de vida. E aqui que é muito importante vocês perceberem que há uma relação emocional muito forte, porque se eu estou falando do quarto onde eu nasci, do quarto onde eu morei minha vida inteira, ou coisa do gênero, eu tive muitas memórias ali. Então, há uma relação afetiva, e essa relação afetiva é extremamente benéfica para a aquisição da linguagem. Isso a gente repete todo santo episódio. E o que que eles faziam? Vamos fazer o caminho reverso agora. Imagina a porta da entrada da sua casa. Aí o que que eles faziam? Colocavam, por exemplo, vamos fazer esse exercício ao vivo aqui. A pessoa entra lá e ela quer lembrar uma série de palavras ou uma lista de compras. E ela está usando essa técnica do palácio mental, que é fazer esse trajeto mental imaginando, né? Aí, na porta da casa dela, quando ela abre a porta da frente da casa dela, de entrada, tem uma pessoa vestida de leite, de uma jarra de leite, e ela tá loucona, assim, tocando uma bateria, um tambor lá, tá gritando, loucona. É uma imagem muito impactante. E nesse documento Retórica ad Erenium, eles falam que quanto mais exagerada, quanto mais e até violenta e sexual, eles também colocam isso, é mais fácil de lembrar. Porque essa imagem bizarra, grotesca, exagerada, acaba facilitando a aquisição, a retenção daquela imagem. E aí, beleza, você viu aquela pessoa loucona, aí você chega e pergunta pra ela, ok, por que que você tá aqui? Ela fala assim, porque o cara do tomate ali no corredor falou que eu tinha que estar aqui tocando tambor para quando você chegasse. Aí você olha pra frente no corredor da sua casa, e lá um cara jogando tomate nas paredes, assim, do corredor, sujando todo o corredor da sua casa, a casa onde você nasceu. Aí você vai lá e chega, e isso já tô colocando as minhas memórias aqui. Do lado esquerdo tinha a entrada da cozinha, do corredor ali. Na cozinha tinha um monte de macarrão espalhado no chão aqui. Um monte de macarrão espalhado. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Não sei o quê. É basicamente criar uma historinha, onde cada imagem tem um gatilho, e é através dessa narrativa que eu vou lembrando dos elementos. Então, naquele exemplo do Alberto Isola, do Dominique O'Brien, etc., o que eles fazem para lembrar uma sequência de dígitos, a sequência do número pi e todas essas coisas, é justamente esse tipo de memorização. Eles passam horas e horas meditando e criando imagens e sistemas para quando chegar o campeonato de memória, eles se isolam, colocam lá uma venda no olho e começam a visualizar e fazer esse trajeto mental. Porque como eles têm uma relação... Eu sei que é muita loucura isso aqui, pessoal, mas é real. A gente vai colocar aqui na descrição o link dos artigos, o link dos livros. O Dominique O'Brien escreveu um livro inteiro sobre isso. Tem vários documentos. Não é algo assim necessariamente novo, só não é bem difundido. De qualquer forma, eles utilizam essas histórias e essas imagens grotescas para estar criando esse tipo de relação, para estar lembrando das coisas. E isso ele também pode ser usado para idiomas, porque pode ser associado a imagens, a sons. Então, por exemplo, aquele cara lá vestido de jarra de leite, e que ele poderia estar gritando, por exemplo, ele poderia estar, sei lá, gritando milk, milk, e batendo no tambor lá. Porque aí quando você lembra dessa imagem e vai fazer esse tipo de trajetória, é mais fácil lembrar do som milk, o som, a fonética milk, com a imagem gráfica do leite, porque é absolutamente bizarro. E aí, sim, dá para fazer isso com vários vocabulários e etc, etc, mas eu tentei fazer uma abordagem um pouco diferente, que foi a que eu fiz com o alemão. E eu consigo acessar essas memórias até hoje. Só que eu cometi um erro, que foi que eu tentei, na minha soberba, eu tentei criar um lugar novo, ao invés de usar um que já existia. Vou até colocar um canal aqui também, pessoal, na descrição, e o canal dele é todo dedicado a isso. É Antônio Matuvier, que ele tem diversos vídeos falando sobre Palácio da Memória e esse tipo de coisa. E aí, qual que é o princípio? E aí, o que eu fiz? Eu imaginei 3 palácios. Então, eu estava num lugar reto, aí na esquerda tinha um palácio onde quais são os arquivos
masculinos, na direita os femininos e o da frente neutro. E aí o que que eu fiz? No palácio da esquerda, para começar, ele era vermelho, era tipo um casarão vermelho para eu associar ao masculino. E na direita, azul para eu associar ao feminino e o da frente ali para eu verde para eu associar ao neutro. E aí o que que eu fiz? Logo na entrada da casa ali, do casarão, tinha um carro descendo assim, sendo absorvido por um pântano. E tinha pessoas, eu sei que é bizarro, tá, pessoal? Mas é justamente esse o princípio. E pessoas pedindo socorro dentro desse carro porque o carro estava afundando assim numa lama. Por que que eu criei essa imagem? Porque automóveis em alemão são masculinos. Então eu associei essa imagem de um carro, de um automóvel, com um masculino ali dentro do alemão. Na porta de entrada da casa tinha um calendário. Nesse calendário tinha as estações do ano, porque tempo e clima em alemão é masculino também. Atrás dessa casa tinha morros muito grandes, porque landscapes, paisagens, montanhas, etc., também são masculinos em alemão. E no topo desse morro tinha um rubi gigantesco assim, vermelho, emanando energia assim, porque minerais são masculinos. Do lado direito, ali no feminino, eu não vou descrever todos, é só para vocês terem uma noção. Do lado direito, no feminino, tinha um monte de número, assim, brigando e meio que perdido, porque tinha um avião ali do lado onde eles teriam descido. Porque números são femininos em alemão. Então, assim, eu fui criando imagens e rapidinho do verde ali, do neutro, do artigo neutro ali do alemão, lá lugares, lá tinha tipo uma placa de teatro, música e restaurante, porque em alemão lugares, edifícios assim, que tem estabelecimentos, né, são neutro em alemão. Então a ideia é justamente você criar imagens e criar associações para estar fazendo esse tipo de relação. Depois disso, eu nunca, não só nunca mais esqueci, mas toda palavra que eu vejo nova em alemão, eu já associo a essas imagens. Porque se eu sei que é um minério, eu já sei que é masculino. Se eu sei que é um número relacionado a um estabelecimento ali, eu sei que é neutro. Se é número, eu sei que é feminino. Então, eu vou fazendo esse tipo de associação. E essa é uma prática ancestral que é usada até hoje por campeões de memória e ninguém fala. É muito doido esse tipo de coisa. Você conhecia isso, André? Então, funny how, né? Tipo assim, eu conhecia o conceito por causa de The Mentalist, né? Shout out aí pra quem assistiu The Mentalist, muito bom. Mas assim, teve uma vez que eu perguntei pro meu psicólogo que, cara, minha família, eles têm uma facilidade pra fazer small talk, que é impressionante. O meu avô, ele fazia amizade na fila do mercado. Eu ficava, cara, eu queria ser sociável assim, sabe? E aí eu perguntei pra ele, tipo, como que, né? Como que faz esse small talk? Como que conversa assim com as pessoas de forma natural e despretensiosa, sabe? Tipo, sei lá, conversar com alguém numa fila de mercado, sabendo que eu não vou ver essa pessoa nunca mais na minha vida. E aí ele falou pra mim o seguinte, ele falou, ó, imagina que você chega de carro na garagem de uma casa, você sai do carro, você olha pro chão e tem um tapete. Só que esse tapete é um RG. Ele é um RG lá que tem o seu nome, o nome do seu pai e da sua mãe. Você vai até a casa, você bate na porta e quem abre é um disco vinil. E aí você, quando você entra na casa, na TV tá passando um filme, e aí você sobe uma escada espiral. Vamos ver se eu lembro tudo ainda. Eu acho que tá bem accurate por enquanto. Isso foi, tipo assim, uns 8 anos atrás, tá, pessoal? Eu subi essa escada espiral, e aí lá em cima tinha um bebê que tava martelando alguma coisa no chão. Depois que eu via esse bebê, eu olhava pra frente e parava um avião. Olha isso, um avião no segundo andar da casa. Parava lá o avião e você entrava no avião e você sentava perto da asa. Quando você olhava na janela, você via a estátua do pensador na asa do avião. Que é Eu aquela falei, cena. exato. Aí eu falei assim pra ele, tá, beleza, por que você me deu esse fever dream aqui agora, né? Tipo, qual que é a lógica disso tudo? Ele falou, ó, quando você olha pro RG, o que você fala para o que isso é relativo ao small talk, né? Perguntar o nome da pessoa, o nome da família dela, às vezes é um nome de uma família que você conhece. Ah, meu sobrenome também é esse, não sei o quê. A casa, lugares que a pessoa já morou, o disco de vinil e a TV, as coisas que ela gosta, os gostos dela, o bebê, se ela tem filho, plano para ter filho, esse tipo de coisa, se você ouve ela falar sobre filho, algo do tipo, você tem esse assunto para conversar. Ela tá batendo o martelo em alguma coisa, o trabalho da pessoa, sabe? O que você faz da vida, entendeu? O avião, destinos turísticos que a pessoa gostaria de viajar ou que já viajou. E o pensador, por último, né, é a parada mais filosófica, tipo, ter uma conversa mais dos beliefs da pessoa, dos conceitos, das coisas que ela acredita. E tudo isso, tipo assim, uma certa ordem, entendeu? Então, tipo, talvez isso até ajude alguém aí, quem sabe, né? Mas é interessante, tipo assim, é uma coisa bem
Eu percebi, depois eu percebi que isso é um memory palace, né, de certa forma. Tipo assim, faz 8 anos eu não esqueci, cara. Total. É muito difícil esquecer, cara. E justamente assim, essa técnica, sobretudo, pessoal, era usada por oradores, entre outros povos. Tem até, nossa, dá pra falar tanta coisa desse assunto. Porque eles não tinham livros, né? Então existia uma arte da memória, uma arte da aprendizagem em relação à memória, que envolvia todos esses aspectos. Então, quando a gente se expõe a esse tipo de situação, a gente está cumprindo diversas coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma alta conexão emocional, a gente tem o fator surpresa ali do exagero da coisa, tudo isso importa também para a gente estar lembrando. E percebam como há um contraste gigantesco com o método tradicional. E aqui eu não estou dizendo, pessoal, necessariamente que vocês precisam estar fazendo isso para estar lembrando do idioma ou algo do gênero. A parte mais importante e crucial disso tudo é vocês entenderem algo que a gente sempre repete: a relação emocional, o engajamento que você tem com o assunto. E tudo isso faz tanta diferença para você estar adquirindo aquele vocabulário que acaba sendo muito mais eficiente do que você ver listas de palavras soltas. Essas listas de palavras soltas acabam impedindo com que você realmente desenvolva o idioma da forma como você gostaria. De formas práticas, assim, eu tentei fazer porque no alemão tem casos, né? Tem dativo, genitivo, acusativo, nominativo. O dativo também, que a gente não pode esquecer, né? O que me tirou do alemão aí. É difícil. Apesar. Tem certeza que foi o dativo? Não foi o genitivo? O Cara, dativo é o do. Ele faz pra mim. O genitivo é ele me deu pra eu dar pra outra pessoa. é que, se eu não me engano, o dativo ele não tem nem no inglês e nem no português. Eu não sei, faz muito tempo, que foi quando eu tava estudando alemão que eu pesquisei isso daí. Talvez seja o genitivo. Grammar doesn't matter. Grammar doesn't matter at all. That's the whole point. Gramática não importa necessariamente. Então, assim, esses métodos ancestrais, o que a gente mais pode extrair deles é justamente essas relações que se criam. Então, eu sei que é repeteco, pessoal, mas se a gente não aplica esses princípios nos nossos estudos, é muito difícil da gente ver resultado. E assim, a gente vai trazer em outros episódios, falando mais propriamente da relação da memória e tudo mais, mas assim, como esse é um assunto bem incomum, eu não conheço ninguém, pelo menos, que fala sobre Palácio da Memória aqui no Brasil, a não ser o Alberto Isola, porque é algo que é muito extravagante, né? E funciona de fato. Que nem eu falei para vocês, eu fiz, passei meses, assim, gente, parecia um louco, assim, sentado na cadeira, mentalizando essas imagens, tentando fazer com que fixe. Esse era o meu desespero para aprender alemão. E aí eu mentalizando tudo isso, sendo que, assim, o mais importante de tudo é a conexão emocional. Se você não tem a conexão emocional, o interesse genuíno, esse ímpeto para estar aprendendo, é muito difícil de ver qualquer tipo de resultado. Isso a gente vê na prática, na experiência do dia a dia. E outra coisa também que você pode take away, né, tirar desse episódio, que é a aplicabilidade. Então, eles estavam utilizando esses tipos de técnicas justamente para estar aplicando no dia a dia, para estar usando aquele idioma de fato. Então, da próxima vez que vocês forem estudar, realmente avaliem. Eu vou estar usando isso realmente? Eu preciso disso? Esse é um vocabulário que eu preciso para hoje ou não? Aí entra a prática do autoconhecimento, né? De você realmente investigar suas necessidades e etc. E a partir daí, você está criando sua própria jornada, né? Sua própria rota na aprendizagem de idiomas. Algum complemento, André? Bom, em questão da memória, vou dar um exemplo da minha confusão em questão a isso, porque a minha memória, eu nunca me considerei alguém com memória boa, muito pelo contrário, eu esqueço muita coisa, cara. Eu já esqueci que minha namorada tava no quarto e deixei ela trancada, quando eu saí pra tomar café da manhã com a minha mãe. Isso é verdade. Eu esqueci que eu ia viajar, marquei encontro com meus amigos 2 semanas antes, eu falei assim, guys, então, eu lembrei que eu tenho uma viagem. Então, enfim, por outro lado, uma coisa que atualmente eu não tô gravando mais, mas que eu sempre tive muita facilidade pra gravar, é data de filme. Não sei por quê. Cara, Crepúsculo dos Deuses é um filme de 1950, Cidadão Kane é de 1941, Laranja Mecânica é de 73, não, 71, Pulp Fiction é 94. Faz 12 anos que eu assisti esses filmes. Por que eu gravei a data deles, sabe? E, por outro lado, tem a questão das bandeiras também. Eu gravei as bandeiras, cara, eu não fiz esforço para gravar as bandeiras, mas eu gravei todas elas. E ainda assim, eu tenho uma certa dificuldade de fechar o olho e imaginar a bandeira. Se você pedir para eu desenhar a bandeira, eu não vou conseguir. Se você pedir para eu falar, por exemplo, a bandeira da Romênia, ela é uma tricolor, isso aqui é vertical, né? É uma tricolor vertical, que ela é azul, vermelha e amarela. Eu não sei em qual ordem. Tipo assim, da esquerda para direita, eu não sei qual que é o azul, qual que é o vermelho e qual que é o amarelo.
Mas eu sei que é uma tricolor vertical, azul, vermelho e amarela. Tem uma mnemônica aí, se eu não me engano, né? Existe isso também. Esse é outro ponto também, que é importante você ter mencionado isso. Existem outros tipos de técnica, como mnemonics, que a gente pode estar utilizando, que é frases prontas, né? Que nem aquelas músicas para aprender matemática. Só que matemática é diferente, né? Porque matemática é mais interessante a gente aprender o conceito de fato, do que uma frase, uma musiquinha que vai lembrar a gente da forma. Mas a gente pode utilizar, e isso é uma técnica ancestral também, porque nessas canções, nessas danças, eles armazenavam todo tipo de informação. A musiquinha do alfabeto. Isso, então a gente pode utilizar desse tipo de coisa como não só o último recurso, só que o mais importante, novamente, é entender o mecanismo por trás, né? O porquê que essas técnicas funcionam para a gente estar aplicando de fato isso dentro dos nossos estudos. Então, eu mesmo, assim, quando eu estou estudando um idioma, através de um texto, eu tento não só fazer com que esse texto seja relacionado à minha vida, mas também um texto que seja meio exagerado, que seja, assim, mais emotional engaged, que eu consiga engajar mais emocionalmente com aquele texto através de um exagero, de uma surpresa e coisas do gênero, porque isso acaba proporcionando também resultados melhores. E tudo isso, pessoal, a gente também tem todo um curso, a gente tem toda a comunidade Global, você pode estar escaneando aqui o QR Code lá, a gente fala mais aprofundadamente isso, a gente tem encontros semanais, a gente tem exercício diário de inglês, a gente tem aulas, a gente tem todo um ecossistema para estar oferecendo para você, todo um arsenal realmente de conhecimento para você estar aprendendo idiomas. Fechou, pessoal? Mais alguma coisa, né? O objetivo principal não é falar o idioma, né? É usar o idioma. Viver Usar o o idioma. viver o idioma, exatamente. Nunca se esqueçam isso. Jamais permitam que o mundo de vocês seja limitado pela sua linguagem. E eu vejo vocês segunda que vem. Até mais, pessoal. Falou, pessoal, até mais.